A guerra acabou, os tiros silenciaram, as manchetes celebraram a vitória, mas para milhões de pessoas, o silêncio que se seguiu à última batalha foi mais assustador do que qualquer bomba. Imagine, os portões de Auschwitz e Dachau, abertos. A liberdade chega, mas é uma liberdade vazia, porque logo após a euforia, vem a pergunta que ecoa no vazio. E agora? Para onde vamos? Sua cidade, escombros. Sua casa, desaparecida. Sua família, uma memória dolorosa. As fronteiras do seu país, redesenhadas por estranhos. Você é livre, mas livre para ir aonde? O sobrevivente Primo Levi resumiu esse sentimento agridoce com uma clareza brutal. Éramos livres, mas não tínhamos nada. A nossa casa era uma vaga lembrança. O nosso futuro um ponto de interrogação. Esta é a história dessa interrogação. A história dos displaced persons, as pessoas deslocadas. Milhões de almas vagando por um continente em ruínas. E esta é a história de como, dentro de novos campos, cercados por arame farpado, eles não apenas sobreviveram, mas ensinaram ao mundo uma lição inesquecível sobre a teimosia da vida. Fique comigo, porque esta não é uma história sobre o fim da guerra, é sobre o verdadeiro começo da luta pela vida. Em 1945, a Europa era um oceano de caos. Mais de 11 milhões de pessoas arrancadas de suas casas vagavam sem rumo. A resposta dos aliados e da recém-criada agência da ONU, AURA, foi criar abrigos emergenciais, os DPs Camps. Esses campos surgiram em quartéis militares, fábricas abandonadas e, na mais cruel das ironias, nos próprios campos de concentração que acabavam de ser libertados. Imagine ser um sobrevivente e ter que buscar refúgio em Bergen-Belsen, agora sob nova bandeira, mas ainda assombrado pelos mesmos fantasmas. A vida era precária, comida racionada, alojamentos superlotados, doenças. Você não era mais um prisioneiro, mas também não era um cidadão. Você era um DP, um número em uma lista, esperando que o mundo decidisse seu destino. Mas dentro desse caos, a necessidade mais humana de todas veio à tona, a busca por um rosto familiar. Em cada campo, uma parede se tornou sagrada, um mural de buscas, coberto de bilhetes escritos à mão. Procuro por meu irmão. Alguém viu a família Katz? Cada nota era uma prece. E, de vez em quando, um milagre, um grito de reconhecimento, um abraço que unia dois mundos de dor e esperança. Inicialmente, os aliados não entendiam a profundidade do trauma judaico, alojando sobreviventes ao lado de pessoas de nações que os perseguiram. Foi um relatório chocante de um enviado americano, Ann Harrison, que mudou tudo. Ele escreveu ao presidente Truman que os aliados estavam tratando os judeus de forma parecida aos nazistas, exceto que não os estamos exterminando. Esse relatório foi um soco no estômago do mundo. Levou à criação de campos DDP exclusivamente judeus. E foi nesses espaços que algo extraordinário aconteceu. Cansados de esperar, os sobreviventes decidiram construir seu próprio mundo, ali mesmo, a partir do nada. Os sobreviventes judeus se deram um nome, Asherit Apletá. Em hebraico, o remanescente que sobreviveu não era um rótulo de vítima, era uma declaração de existência. Nós somos o que restou, e nós vamos continuar. E essa continuação foi uma explosão de vida. O primeiro passo foi dar voz ao silêncio. Jornais em Yiddish, impressos em máquinas rudimentares, tornaram-se a alma dos campos. Publicavam listas de sobreviventes, notícias, poemas e editoriais que debatiam o futuro. A arte floresceu como um ato de desafio. Companhias de teatro foram formadas. Em palcos improvisados, eles encenavam sátiras de Hitler, arrancando gargalhadas de uma plateia que há pouco tempo vivia sob seu jugo. Era uma terapia coletiva, uma forma de gritar: nós ainda estamos aqui. Orquestras surgiram, tocando músicas que lembravam o mundo perdido e sonhavam com um novo lar. Mas talvez o renascimento mais comovente tenha sido o som de crianças aprendendo o alfabeto. Em salas de aula improvisadas, professores, eles mesmos sobreviventes, ensinavam matemática e história, mas, acima de tudo, ensinavam as crianças a serem crianças novamente. E a vida, em seu ciclo mais fundamental, afirmou-se com uma força avassaladora. Os campos DDP testemunharam milhares de casamentos,
Cada cerimônia, um ato de fé no futuro. E com os casamentos, veio um baby boom. A taxa de natalidade nos campos judeus era uma das mais altas do mundo. Cada bebê era um símbolo de vitória contra a morte. A Sherit Apletá se tornou uma sociedade vibrante, política, cultural e cheia de vida. Mas enquanto construíam esse mundo temporário, seus olhos se voltavam para o horizonte. A pergunta, para onde vamos? Ainda precisava de uma resposta final. No final dos anos 40, a vida nos campos era uma vida em compasso de espera. As opções eram poucas. Muitos sonhavam com a América ou o Canadá, mas as portas estavam fechadas por cotas de imigração rígidas. O mundo, aparentemente, sofria de fadiga de refugiados. Para a maioria esmagadora dos sobreviventes judeus, só restava uma esperança, que se tornou uma obsessão: a Palestina. A antiga terra de Israel, então sob controle britânico, que bloqueava quase toda a imigração judaica. A resposta a essa política foi uma das operações mais audaciosas da época, a Brichá, em hebraico, fuga, uma imensa rede clandestina, organizada pelos próprios sobreviventes, para contrabandear pessoas para fora da Europa. Eles cruzavam fronteiras à noite, escondidos em caminhões, e enfrentavam as passagens congeladas dos Alpes a pé. Era uma jornada movida não pela força física, mas pela pura vontade de chegar a um porto na Itália, onde um navio os esperava. Esses navios eram velhos, enferrujados, superlotados. E a história mais emblemática é a do navio Exeres 1947. Com mais de 4.500 refugiados a bordo, ele tentou romper o bloqueio britânico. Foi interceptado, e seus passageiros, após uma luta desesperada, foram capturados. Em uma decisão cruel, os britânicos não os levaram para campos de detenção, eles os forçaram a voltar. O destino final: a Alemanha. A imagem de sobreviventes do Holocausto sendo desembarcados à força no país de seus assassinos chocou o planeta. O Exeres nunca chegou ao seu destino, mas sua história trágica galvanizou o apoio mundial, a causa dos refugiados, e acelerou a criação do Estado de Israel. Enquanto a Brichá representava a rota da urgência, outros esperavam anos por um visto. Para o Ocidente, lentamente, família por família, os campos começaram a se esvaziar. A longa espera estava, para muitos, chegando ao fim. No início dos anos 50, a maioria dos campos DDP estava fechada. O último deles encerrou suas atividades apenas em 1957. A partida, no entanto, não era um final feliz. Era o começo de um novo desafio: recomeçar do zero em uma terra estranha. Imagine uma carta, enviada por um desses imigrantes nos Estados Unidos para um amigo que foi para Israel. Meu caro Shmuel, escrevo de um lugar chamado Brooklyn. É barulhento e estranho. Trabalho duro numa fábrica. É difícil, não vou mentir. Sinto falta da nossa língua, das nossas piadas, de estar entre pessoas que entendem o que vimos sem precisar de palavras. Mas então, eu olho para o meu filho. Ele chega da escola falando inglês sem sotaque. Ele joga bola na rua. Ele não conhece o medo que nós conhecemos. E quando vejo dormindo seguro em sua cama, eu sei que valeu a pena. Você escolheu construir a nossa terra. Eu escolhi construir o futuro do meu filho. Talvez sejam duas faces da mesma moeda. Talvez a nossa maior vitória seja que, um dia, nossos filhos não acreditem nas histórias que temos para contar. Seu amigo, Jacob. A longa volta para casa não era sobre retornar a um lugar no mapa. Os lares haviam sido apagados. Foi uma jornada de volta a si mesmos. Uma jornada para reconstruir uma identidade, uma família e um propósito. Os campos DDP não foram uma nota de rodapé da história. Foram o berço onde uma geração que se recusou a morrer aprendeu a viver de novo. Sua história é um testamento poderoso da capacidade humana de encontrar um lar, mesmo quando não há nenhum lugar para onde voltar. Se essa jornada pela resiliência humana te tocou, por favor, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar que histórias importantes como essa merecem ser vistas. E se você quer continuar explorando os capítulos esquecidos da história, considere se inscrever no canal. Temos muitas outras jornadas para compartilhar. Obrigado pela sua companhia. A memória é a única ferramenta que temos para construir um futuro melhor. Um grande abraço e até a próxima!